Revelado. Como viver um milagroso encontro com seu ente querido no plano celestial. Maria, uma mulher de 40 anos, sempre acreditou que sua vida seguia um plano divino. Desde jovem, sua devoção à igreja de São Miguel Arcanjo era inabalável, e seu coração generoso a tornava uma figura querida em sua pequena cidade do interior. Contudo, tudo isso mudaria em uma fração de segundo quando o sorriso radiante de Pedro, seu filho mais novo, foi tragicamente apagado. A dor tomou conta de sua existência como um nevoeiro denso, e o vazio em sua vida parecia insuportável. Certa noite, enquanto a brisa fresca dançava pelas folhas das árvores, Maria ajoelhou-se em frente ao altar iluminado por velas, com os olhos marejados e um clamor profundo no coração. Senhor, se Pedro está em paz, permita-me vê-lo de alguma forma. Mostre-me que o amor é mais forte que a morte. A atmosfera ao seu redor estava tensa, a luz das velas quase parecia pulsar com sua dor. A igreja, acostumada às suas lágrimas, parecia escutar seus lamentos silenciosos. Maria sabia que precisava de um milagre. Os dias se tornaram semanas, e as noites se arrastavam como sombras pesadas em seu espírito. Em um domingo, durante uma missa especial dedicada aos entes queridos, a dor de Maria ficava à mostra. O pastor, com palavras que pareciam elevar-se ao céu, falava sobre a vida eterna e a esperança na ressurreição. Cada palavra parecia ecoar dentro dela como um tambor distante. E quando chegou o momento da consagração, Maria fechou os olhos e respirou fundo, buscando a conexão com o divino. Então, algo extraordinário aconteceu. A igreja, que era um abrigo de dor, mudou instantaneamente. Uma luz dourada tomou conta do ambiente, como se os raios do sol houvessem se infiltrado. Aquela luz fazia o coração de Maria pulsar, diferente de qualquer momento que já experimentara. Era uma sensação de paz contagiante. De repente, ela sentiu que algo ou alguém estava ao seu lado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O sussurro familiar de Pedro parecia flutuar no ar. Mãe, eu estou bem. Aquelas palavras não eram apenas sons, eram um bálsamo para sua alma, e elas a envolviam como um abraço amado. O coração de Maria explodiu em emoção, lágrimas quentes escorriam por seu rosto, misturando-se à alegria e à esperança. A presença do filho lhe dava um novo entendimento. Ele estava lá, ao redor dela, vivendo numa esfera divina, onde o amor não conhecia limites. A congregação ao redor parecia vibrar em harmonia, mas Maria sentia-se única naquele momento sagrado. Porém, a dúvida não tardou a lhe assaltar. Seria isso real? Estaria eu vivendo um milagre, ou seria apenas fruto da minha mente em luto? As perguntas ecoavam, mas uma certeza começava a brotar dentro dela. Sua jornada espiritual não terminara, na verdade, ela estava apenas começando. O que poderia significar aquele encontro milagroso? Maria sabia que o Senhor tinha mais a revelar. O futuro se abria diante dela, envolto em mistério e emoção, e a história de sua vida, assim como seu cenário de dor, renascia. O que mais a esperava? A energia vibrante da luz dourada parecia pulsar com a batida do coração de Maria, cada pulso um convite a aprofundar-se na descoberta do que aquele encontro significava. A sensação de paz era envolvente, mas a eletricidade de perguntas sem resposta a atormentava. Mãe, não tenha medo, repetia Pedro, com um tom que ressoava como uma canção suave. Estou ao seu lado. Nunca estive longe. Suas palavras inundavam Maria de esperança. Contudo, o desejo de entender mais a consumia. Como sua vida seria a partir daquele momento? O que deveria fazer agora que a sua realidade parecia se expandir para algo além do que os olhos podiam ver? Ela levantou os olhos e olhou ao redor. As outras pessoas estavam em profunda adoração, mas algo na atmosfera deu a Maria a sensação de uma conexão entre os mundos.
Recordações de risos e momentos alegres com Pedro vieram à mente, e a ideia de que esse amor poderia persistir a deixava ainda mais emocionada. Inexplicavelmente, a imagem do filho se tornava cada vez mais clara. Mãe, a vida é uma jornada de fé, disse ele, como se pudesse ler os pensamentos dela. Você deve acreditar no que não vê, e isso é apenas o começo. Há muito mais além do que se pode imaginar. Essas palavras eram como um martelo que batia no coração de Maria, preparando-a para a transformação que estava por vir. Pedro, o que você quer que eu faça? A voz de Maria estava embargada, mas a determinação crescia dentro dela. Como posso honrar sua vida e nosso amor? A luz dourada ao seu redor pareceu dançar, e Pedro sorriu, iluminado de uma forma que superava tudo que uma mente humana poderia compreender. Viva! Mãe, viva plenamente! Você é a mensagem do amor que eu deixei para este mundo. Ajude outros a ver a luz. Aquelas palavras penetraram sua alma como um relâmpago. Maria sentiu que uma nova missão se acendia dentro dela, uma que não se limitava apenas a seu próprio sofrimento, mas que poderia tocar a vida de outros. De repente, suas preocupações se dissiparam como neblina ao amanhecer. Vou fazer isso, meu filho. Vou compartilhar essa luz com todos, prometeu Maria, tomada por uma fervorosa esperança. Desde aquele momento, sua vida passaria a ter um novo propósito, não mais se afundar na dor, mas olhar para o futuro com coragem e fé renovadas. Mas enquanto essa determinação a envolvia, uma sombra de incerteza ainda flutuava em sua mente. Como dar o primeiro passo? Como poderia desencadear essa transformação e, ao mesmo tempo, lidar com a dor da ausência? As semanas se passaram, e Maria começou a buscar formas de honrar a memória de Pedro. Voluntariava em sua comunidade, ajudando crianças carentes e confortando famílias enlutadas. Ao fazer isso, a sagrada conexão que sentia com seu filho crescia, mas havia algo profundo a aguardar, como se um novo chamado estivesse se aproximando. Em uma noite serena, enquanto olhava para as estrelas, Maria sentiu uma presença familiar. Um vento suave acariciou seu rosto e, entre as estrelas, uma luz especial se destacou. Era diferente da primeira, era mais intensa, quase pulsante, e tinha um brilho que parecia carregar uma mensagem. Ela fechou os olhos e esperou. O que aquela luz desejava lhe dizer? Estaria o céu, mais uma vez, se comunicando? O desejo ardente de ouvir a resposta levou a um novo plano. A expectativa a envolvia. O que mais o divino desejava revelar à sua alma? Maria sabia que era apenas o começo de uma jornada muito mais profunda e reveladora. As estrelas pareciam brilhar para ela, e a inquietação em seu coração pedia um desfecho. Assim, Maria aguardava, com a esperança e a fé renovadas, enquanto o horizonte de sua vida se abria para novas possibilidades. O que a aguardava nesta jornada divina? O vento fresco da noite carregava um perfume doce, como se a própria natureza celebrasse a transformação de Maria. Os sussurros das árvores e o brilho das estrelas compunham uma sinfonia que a envolvia, dando-lhe forças. Sentou-se na varanda de sua casa, com as mãos unidas em oração, uma nova determinação pulsando em seu peito. Aquela luz pulsante nas estrelas parecia não ser apenas um espetáculo celeste, mas uma promessa, um convite para um caminho ainda desconhecido. Naquela noite, Maria decidiu que não poderia mais esperar. A sede de compreensão a instigava a mergulhar mais fundo no propósito que Pedro lhe confiara. Viver plenamente, ela murmurou para si mesma, permitindo que as palavras ecoassem em sua mente e em seu coração. O que significaria isso? Ela sabia que cada ajuda que prestava já era um passo, mas havia algo a mais aguardando. Logo, um plano começou a brotar em sua mente. Maria lembrou-se do amor que Pedro tinha pelos jovens. Ele sempre acreditou que cada um deles era capaz de grandes feitos, independentemente das circunstâncias. E se eu pudesse criar um espaço, um lugar onde as crianças pudessem sonhar e crescer, assim como ele fez, pensou, a centelha da ideia começando a brilhar. As semanas seguintes foram de fervorosa preparação. Maria reunia forças, não apenas internas, mas buscando o apoio de amigos, conhecidos e da comunidade. Com sua paixão pelo ensino e a experiência na voluntariado, decidiu que queria criar um centro de acolhimento para crianças carentes.
Queria dar a essas crianças a mesma luz que Pedro lhe trouxe, a oportunidade de acreditar, de sonhar e, quem sabe, de um dia também ajudar outros. A resistência do passado ainda gritou em sua mente. Você é só uma pessoa. Como conseguirá fazer isso sozinha? Mas cada vez que esses pensamentos surgiam, Maria fechava os olhos, recordava as palavras de Pedro e sentia aquela luz religiosa em seu ser. Era como se cada passo que dava para frente apagasse um pouco da dor que ainda a acompanhava. Certa tarde, enquanto organizava uma reunião com membros da comunidade, Maria percebeu um garoto na esquina, assistindo com os olhos arregalados e cheios de esperança. Ele tinha uma expressão que remetia ao Pedro de sua infância, a energia vibrante que uma vez brilhou em seus olhos. Ao notar sua presença, Maria resolveu se aproximar. Oi, você gostaria de me ajudar a fazer algo grande para todas as crianças da nossa cidade? Perguntou Maria, com um sorriso que irradiava luz. O garoto hesitou, mas logo seu sorriso se abriu. Sim. O que eu posso fazer? O entusiasmo dele a encorajou ainda mais. Eram aqueles pequenos momentos que consolidavam sua nova jornada. À medida que os dias passavam, a ideia do centro começou a ganhar forma. Maria iniciou campanhas, e logo, outros se uniram a ela, trazendo recursos, talento e coração. A cada reunião, a luz dourada que primeiro sentirá na presença de seu filho parecia se tornar mais presente, como um sinal de que estava no caminho certo. Através de suas lágrimas, surgiu uma nova fonte de esperança e fé. No entanto, em uma noite em que estavam organizando os últimos detalhes, algo inesperado aconteceu. Durante o planejamento, uma pessoa se levantou e fez uma pergunta que deixou Maria perplexa. Como você vai garantir que isso realmente ajude as crianças? O que você fará se tudo falhar? A dúvida pairou no ar como uma nuvem densa. Maria sentiu um frio na barriga. Teria ela considerado todas as dificuldades? O medo do fracasso ameaçava se infiltrar em sua missão iluminada. As estrelas pareciam brilhar mais intensamente do lado de fora, mas dentro de si, Maria começava a se questionar. Seria possível transformar toda essa luz e energia em algo real? E se a abordagem não funcionasse? O caminho à sua frente parecia repleto de incertezas. Pedro sussurrou em pensamento, buscando inspiração. O que fazer agora? Maria respirou fundo, tentando mais uma vez clarear a mente. Aquelas palavras pesadas ecoavam dentro dela, como um eco de raiva e dúvida. Mas ela já tinha enfrentado suas sombras antes, e aquele momento não seria diferente. Lembrou-se do que Pedro costumava dizer: cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Olhou ao redor e viu os rostos esperançosos de todos os presentes, cada um ali com um desejo fervilhante de mudança. Era seu momento de brilhar. Reuniu suas forças, e com a voz firme, respondeu: entendo o que você está dizendo. E, sim, o medo é real. Mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa. Se há uma coisa que aprendi, é que estamos conectados por um propósito maior. Deus não nos chama a agir sem a força divina que nos apoia. Nosso trabalho aqui é semeado com amor, e isso nunca é em vão. As palavras dela provocaram um silêncio reverente na sala. Era como se a luz da esperança começasse a se espalhar, e Maria sentia que a energia da fé estava se expandindo. O garoto que a havia ajudado anteriormente estava ao seu lado, seus olhos brilhando com admiração. Maria continuou com a convicção que brotou de seu coração. Não temos todas as respostas. Ninguém tem. Mas temos algo mais poderoso, um compromisso de nos unirmos, de aprendermos juntos e, principalmente, de sonharmos grandes sonhos. Cada pequena vitória que tivermos será um passo em direção ao que Deus planejou para nós e para essas crianças. Após um instante de reflexão, um murmúrio de concordância surgia entre os membros da comunidade. A energia estava mudando, aos poucos. Uma mulher levanta a mão e diz: eu estarei com você, Maria. Minha filha e eu adoramos ensinar artes e podemos dar aulas para as crianças. Outra voz se destacou: e eu posso ajudar a organizar as atividades esportivas. O que mais elas precisam é de um lugar para brincar e sonhar. Maria sentiu seu coração aquecer. Aquela sala não era apenas um espaço de incertezas. Era um berço de ideias,
união e amor. Cada um trazendo algo especial, algo único. Enquanto o clima mudava, Maria percebeu que o verdadeiro centro não era apenas um prédio, era a comunidade em si, o amor que unia cada um ali. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso. Maria e seus novos amigos começaram a desenhar as bases daquele que seria um espaço de acolhimento e promoção de sonhos. Os cartazes começaram a surgir nas paredes, as ideias fervilhavam como borboletas soltas, enquanto cada um trazia um pouco de si. A luz dourada, aquela que Maria sentia nas noites estreladas, agora iluminava suas conversas, seus risos, suas lágrimas de alegria. Parecia que o próprio céu conspirava a favor daquela transformação. Mas, em meio a tanta luz, algo ainda a incomodava. Maria se lembrava da pergunta, e o medo do fracasso começava a surgir novamente, como uma sombra não totalmente dissipada. E se não funcionasse? Pensou. E se as crianças não se sentissem acolhidas? E se tudo o que construímos não fosse suficiente? Naquela noite, enquanto olhava pela janela, a lua cheia brilhava intensamente, como se estivesse ouvindo suas inquietações. Maria fechou os olhos e pediu: Deus, mostra-me o caminho. Se este é o seu plano, dê-me coragem para seguir e os olhos para enxergar as oportunidades onde a dor possa parecer imensa. Eu estou aqui para servir. A cada dia, quero acreditar que pequenas mudanças podem criar grandes transformações. A brisa suave do vento acima da varanda parecia responder. Quase a envolvia em uma promessa de que tudo se conectava de alguma forma. E foi nesse momento que uma ideia revolucionária começou a se formar em sua mente. Algo que poderia realmente quebrar barreiras e criar laços profundos. Mas qual seria essa ideia? Maria sabia que precisava de uma resposta, e logo um novo capítulo dessa jornada se desenharia. Maria acordou naquela manhã com o coração pulsando. O sol filtrava seus raios pela janela, iluminando tudo ao seu redor com uma clareza que parecia prometer um novo começo. Ela se levantou com uma nova energia, movida não apenas pela esperança, mas pela possibilidade de que sua ideia pudesse se concretizar. Ao tomar o café da manhã, sentiu uma paz inexplicável. Lembrou-se do que havia pedido a noite anterior, orientação divina para que suas ações se alinhassem com o propósito de Deus. O silêncio da casa, em contraste com os pensamentos agitados da véspera, trouxe uma nova perspectiva. E se eu não estivesse sozinha nessa jornada? E se aquela comunidade fosse o reflexo da família que eu tanto desejava? Pensou. Depois de algumas horas, Maria se reuniu novamente com os vizinhos no centro comunitário. A empolgação estava no ar, as ideias de cada um surgiam como flores em um jardim bem cuidado. Estamos juntos nessa, ela lembrou a todos. Cada um de nós traz um pedaço essencial desse sonho. Foi quando uma nova ideia tomou forma. Um encontro comunitário com um tema, raízes e sonhos. Maria olhou em volta e viu tantas histórias não contadas. Podemos fazer um dia de confraternização, onde cada um compartilha suas histórias, suas raízes, e todo o amor que carregam na bagagem. A proposta provocou murmúrios de animação. Isso vai conectar todos nós, vai mostrar para as crianças que entendemos suas lutas e também suas vitórias, ela continuou. Vamos cantar, dançar, trazer a vivência de cada cultura. Esse espaço agora é nosso, e se cada um der um pouquinho de si, vamos criar algo sem igual. As contribuições começaram a surgir, ideias fervilhando na sala como estrelas em uma noite clara. Alguém ofereceu curso de culinária, outros falaram em trazer instrumentos musicais e até contadores de histórias. Maria sentiu que a luz que antes a envolvia agora emanava de cada rosto ao seu redor. Mas, mesmo em meio à alegria, uma semente de dúvida começou a brotar. E se as diversas vozes não se harmonizassem? E se rochas se tornassem barreiras? Ao perceber isso, engoliu em seco e decidiu agir. Deus, eu não sei o que fazer. Se esta ideia é sua, precisa de força. Ajude-nos a nos unir, mesmo nas diferenças, para que possamos mostrar aos nossos filhos a beleza da solidariedade. Durante os dias que se seguiram, a preparação para o encontro estava em pleno andamento. As reuniões eram regadas de risos e lágrimas de emoção. As vozes se entrelaçavam, histórias do passado e sonhos do futuro florescendo em um único espaço sagrado.
As crianças, empolgadas, faziam a própria contagem regressiva. Quando o dia finalmente chegou, um sol radiante iluminava o céu enquanto as primeiras pessoas chegavam. O ar estava recheado de aromas de comidas típicas, enquanto risadas flutuavam como melodias ao vento. O centro comunitário, antes vazio, vibrava com sorrisos e abraços calorosos. Mas, à medida que a festa se desenrolava e todos se alegravam, uma voz interior sussurrou: e se algo der errado? E se não todos se sentirem bem-vindos? O coração de Maria apertou-se, mas ela respirou fundo e se lembrou de sua oração. Cada acontecimento é uma oportunidade de crescimento, repetiu para si. Enquanto caminhava pelo espaço, encontrava rostos conhecidos e novos, cada um com sua própria história e suas próprias expectativas. E ali, no meio dos risos e das danças, Maria percebeu que aquele momento, com todas as suas incertezas, era, na verdade, uma linda tapeçaria de fé coletiva. Antes que pudesse entrar em pânico, uma criança aproximou-se, segurando a mão de sua mãe, e disse com um brilho nos olhos: Tia Maria, isso é mágico. Naquele instante, uma onda de amor e gratidão tomou conta de seu ser. A jornada estava apenas começando. Mas o que mais o universo tinha reservado para eles? A conexão que buscavam poderia ser o primeiro passo para uma mudança ainda maior? A resposta parecia estar nas estrelas, aguardando que Maria e sua comunidade estendessem a mão. Maria observava tudo com um sorriso no rosto. O calor do sol e as risadas ao seu redor a envolviam como um abraço acolhedor. Ela se sentia mais conectada do que nunca, não apenas àqueles que a cercavam, mas a um propósito maior. Esta é a beleza de nos unirmos, de nos tornarmos um só, pensava, enquanto seus olhos passeavam pelos rostos felizes das crianças, jovens e adultos. Enquanto a festa avançava, uma música animada começou a tocar. Os primeiros acordes soaram como um convite a dançar e logo todos se juntaram, formando uma roda alegre. Maria se deixou levar pelo ritmo, as preocupações desaparecendo em meio à celebração. Cada risada, cada passo de dança, parecia repleto de bênçãos. Mas, em meio à animação, Maria notou um grupo mais afastado, seus rostos não expressando satisfação. A curiosidade a levou até eles. Eram novos moradores, ainda hesitantes em se integrar. Com o coração um pouco apertado, Maria se aproximou e sorriu, com a esperança de que seu calor humano pudesse romper a barreira do desconhecido. Oi, sou Maria. Estou tão feliz que vocês estão aqui. Venham dançar com a gente. Ela estendeu as mãos, mas eles se mantiveram estáticos. Sabemos que pode ser difícil se inserir, mas todos aqui têm suas próprias histórias. Sua presença é valiosa para nós, destacou, tentando mostrar que cada pessoa tinha um lugar ali. Ao dizer isso, Maria sentiu um toque suave em seu coração. Era como se os outros tivessem ouvido seu apelo espiritual, seu desejo sincero de inclusão. Um dos jovens finalmente rompeu o silêncio: nós só estamos um pouco inseguros. Não sabemos dançar como vocês. Só precisamos de fé e coragem, disse Maria, piscando. Basta dar um passo à frente. O resto vem com o amor que estamos compartilhando. E, como se a música tivesse ouvido suas palavras, o grupo se aproximou, dando os primeiros passos tímidos. Os aplausos e incentivos de todos ao redor se tornaram a energia que transformou a hesitação em alegria. Maria viu a luz nos olhos deles e sentiu uma onda de gratidão. Aquela era a verdadeira manifestação do amor que tanto havia pedido. A festa seguiu, e a atmosfera se tornava mais mágica a cada momento. Comidas sendo compartilhadas, histórias sendo contadas, cada um contribuindo com um pedaço de seu coração. Como uma unidade, a comunidade se tornava uma grande família. Mas, enquanto tudo parecia perfeito, uma nuvem de incerteza pairava no ar. Maria sentia que aquele era apenas o início. Algo maior estava à espreita, algo que poderia promover uma transformação ainda mais profunda. A conexão entre as pessoas trazia uma sensação indescritível de que Deus estava ativo, mas a voz que sussurrava em sua mente permaneceu: e se isso for apenas uma preparação para algo mais? Durante a festa, ela avistou um velho amigo, alguém que não via havia anos. Ele estava longe, observando tudo, seu olhar refletindo tanto alegria quanto uma sombra de dor. A intriga crescia no coração de Maria,
O que teria trazido aquele amigo de volta? Seria o momento certo para tocar em feridas antigas e permitir que a cura acontecesse? Ela sabia que, por mais que os momentos estivessem cheios de celebração, em cada coração também havia histórias não contadas, desafios e feridas que precisavam ser reconhecidos. Com uma determinação renovada, Maria sentiu-se levada a abordar seu amigo, não só para celebrar, mas para oferecer um espaço seguro, um ouvido atento. Afinal, para que a comunidade pudesse verdadeiramente florescer, cada história precisava ser ouvida e acolhida. Ela caminhou em direção a ele, seu coração fervilhando com esperança e um pedido silencioso: Deus, dá-me as palavras certas. Que eu possa ser um instrumento de cura. E assim, enquanto se aproximava, sentiu um calor desconhecido percorrendo seu corpo. O que estaria por vir? As mãos do destino pareciam se mover, e Maria estava prestes a descobrir o plano de Deus. Maria respirou fundo, tentando reunir coragem enquanto se aproximava de seu amigo. A música ainda ecoava ao fundo, mas para ela, o mundo parecia ter desacelerado. O rosto familiar, que uma vez foi cheio de risos e memórias, parecia agora marcado por experiências dolorosas. Era como se cada lembrança de sua amizade estivesse selada por um véu de saudade e tristeza. Ricardo, ela chamou, sua voz tremulando de emoção. Ele virou-se lentamente, e quando seus olhos se encontraram, algo indescritível aconteceu. Era como se o tempo tivesse parado. Maria viu não apenas o amigo que conhecia, mas toda a história de lutas e vitórias que ele carregava consigo. Oi, Maria, ele respondeu, forçando um sorriso. É bom te ver. Aquele bom ver estava repleto de uma carga emocional. Maria sentiu a necessidade de desnudá-lo, de ir além do superficial e tocar seu coração diretamente. A festa está linda, não está? Mas eu percebo que você não está totalmente aqui. O que se passa? Perguntou ela, com um olhar sincero. Os olhos de Ricardo brilharam por um momento, um misto de alívio e dor. Ele hesitou, como se pesasse cada palavra antes de pronunciá-las. Maria podia sentir que ele lutava com um mar de sentimentos. Ela sabia que ali estava a oportunidade de reencontrar não só o amigo, mas parte fundamental de sua própria história. Eu voltei para tentar encontrar um tempo mais feliz, mas a verdade é que as memórias do passado ainda me atormentam. Sua voz tremia. Ainda dói lembrar do que perdemos. Maria percebeu que o peso da dor dele era imenso. Ricardo, todos nós carregamos dor. Às vezes, precisamos chorar para que a cura comece. Ela se aproximou e pegou suavemente a mão dele. Esta festa é uma celebração da vida, e a vida também inclui nossos desafios. Você não está sozinho. Vamos juntos atravessar isso. Uma onda de emoções atravessou o coração de Ricardo e, pela primeira vez, uma lágrima escapuliu de seus olhos. Eu não sei se consigo, Maria. O que se foi, se foi. E me sinto preso. Maria lembrou-se de sua própria jornada e do que tinha aprendido sobre a persistência da fé e da esperança. Às vezes, o que se foi não precisa nos definir. Deus tem um plano que muitas vezes é maior do que entendemos. Você se sente preso, mas eu acredito que Ele pode te dar asas para voar novamente. Sua voz estava cheia de segurança e convicção. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. A música começou a mudar, uma melodia mais suave que parecia criar um espaço para reflexão. O que você faria se pudesse deixar esse peso para trás? Maria indagou, com um brilho nos olhos. E se você pudesse reescrever sua história? As perguntas ecoaram dentro de Ricardo, como sementes plantadas em um solo preparado para a colheita. Ele olhou ao redor, observando as pessoas dançando e rindo, e começou a pensar no que significaria se permitir sentir o amor novamente, reconstruindo pontes ao invés de muros. Maria sorriu quando viu uma centelha de esperança renascer nos olhos de Ricardo. Contudo, ela sentiu que a conversa estava apenas começando e que muitas outras coisas ainda precisavam ser ditas. É um passo de cada vez, completou. Mas juntos, podemos encontrar a luz no meio da escuridão. Ela ofereceu seu coração e sua amizade enquanto palpitações de expectativa invadiam o ar. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo repentino interrompeu a festa, e as luzes começaram a piscar. Os rostos de alegria se transformaram em fisionomias de preocupação.
Maria e Ricardo trocaram olhares aflitos. O que estava acontecendo? A atmosfera de celebração estava sendo substituída por um sentimento de urgência e mistério. Algo extraordinário parecia prestes a acontecer. O que aguardava aquela comunidade? Seria esta a manifestação pela qual todos eles estavam esperando? Maria olhou novamente para Ricardo. Vamos juntos enfrentar o que vier pela frente. A esperança estava ali, e Maria sabia que seu momento de descoberta espiritual estava apenas começando. O que Deus havia reservado? O som alto do estrondo atravessava o salão, e um murmúrio crescente de inquietação tomou conta dos convidados. Maria e Ricardo estavam no centro de um redemoinho de emoções, e cada batida acelerada de seus corações parecia ecoar no ritmo frenético da festa. As luzes piscavam nervosamente, como se o ambiente estivesse se preparando para um evento grandioso e ao mesmo tempo aterrador. Vocês sentiram isso? Uma voz conhecida se destacou entre a multidão. Era Ana, uma amiga antiga que se aproximou de Maria e Ricardo, seu olhar angustiado refletindo a apreensão que pairava no ar. Algo diferente está prestes a acontecer. Maria tinha a sensação de que aquele momento havia sido cuidadosamente orquestrado. Era como se uma força invisível estivesse empurrando todos para uma nova realidade, infinita e cheia de possibilidades. Precisamos nos concentrar no que é bom, disse ela, tentando acalmar a situação e os corações ao seu redor. Deus está no controle. Ricardo olhou para ela, uma mistura de confusão e esperança em sua expressão. E se isso for para nos assustar? E se tivermos que enfrentar nossos fantasmas neste momento? Perguntou ele, sua voz tremendo levemente. Às vezes, a escuridão precisa ser reconhecida para que a luz possa ser verdadeiramente apreciada, respondeu Ana, inspirando confiança à medida que olhava ao redor, masterizando a tensão no ar. Vamos juntos! Posicionando-se como uma coluna de apoio, Ana segurou as mãos de Maria e Ricardo, formando um círculo de comunhão. Maria sente a energia ao seu redor. A mão de Ricardo estava quente em seu toque, e ela sentiu um surto de fé que não fazia apenas parte dela, mas de todos ali reunidos. O amor é a única força que pode nos unir e capacitar. Vamos buscar essa luz, ela proclamou em um tom firme, quase profético. O estrondo aumentou, agora mais como um rugido. As luzes se estabilizaram, formando uma aura suave que aquecia os rostos dos presentes. Aos poucos, as expressões de medo foram se transformando em curiosidade. Alguém começou a cantar, uma melodia que acendia como uma oração. Outros começaram a se juntar, e logo o salão estava cheio de vozes unidas em adoração e esperança. Ricardo fechou os olhos, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, parte de algo maior. O peso de seu passado começava a se dissipar enquanto a música preenchia seu coração. Maria, ao seu lado, evocava lembranças de momentos passados, aqueles cheios de risos e celebrações. É possível reescrever a história, ela sussurrou para si mesma, mesmo que pareça que não houvesse mais tempo para isso. Então, em um instante inesperado, tudo parou. O canto cessou, e uma luz intensa surgia no centro do salão, como uma nova aurora se levantando sobre o horizonte. Era uma luminosidade que não ofuscava, mas clareava, como se uma bênção divina estivesse se derramando sobre todos ali. Algumas pessoas, sem saber porquê, se ajoelharam, enquanto outras levantaram as mãos em adoração. Maria! Olhe! Ricardo gritou, seu espanto levando-a a olhar para a fonte daquela luz. No meio da clareza, figuras familiares estavam se formando, uma a uma, como se saíssem de um sonho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto reconhecia as pessoas que haviam partido, sorrisos de amor e acolhimento estampados em seus rostos. A música voltou, mas agora era uma melodia celestial, poderosa e transformadora. Cada nota parecia ressoar em seu interior, aquecendo a alma. É tempo de cura, é tempo de reencontro, pensou Maria, compreendendo que o que viam era um dom das promessas de Deus. Você vê, Ricardo? Eles estão aqui. Não estamos sozinhos, Maria falou, sua voz embargada por amor e gratidão. Mas antes que ela pudesse explorar mais o que aquele maravilhoso momento significava, uma sombra se moveu no fundo. Quem ou o que seria? O que mais aguardava por eles naquele espaço divino?
Maria e Ricardo olhavam sem saber, com seus corações palpitando de expectativa. E naquele clima de expectativa e amor, a verdadeira revelação ainda estava por vir. A sombra se aproximou lentamente, como um mistério que se desenrolava diante dos olhos de Maria e Ricardo. Os amigos e familiares que antes estavam com eles pareciam concentrar suas atenções na luz, mas algo no ar parecia indicativo de que não era apenas amor e acolhimento que se manifestavam ali. A atmosfera se preenchia de uma tensão sutil, enquanto os rostos conhecidos traziam sorrisos, mas também um olhar de advertência. É o que nós tememos, a escuridão está lá, murmurou Ana, com a voz trêmula. Devemos estar preparados. Maria sentia sua respiração se intensificar. E se a sombra for apenas uma ilusão, o medo de enfrentar o que já foi? Pensou, lutando para se manter firme. Não poderia deixar que o temor estrangulasse a liberdade e a união que tinham encontrado naquelas luzes divinas. A sombra começou a tomar forma. Era um ser que oscilava entre o conhecido e o desconhecido. Um aperto no coração se instalou em todos os presentes. O som da música se tornará um sussurro, quase perdido diante da expectativa coletiva. A luz ainda resplandecia, mas agora parecia mais uma proteção do que um convite. Olhem para a luz! Ricardo exclamou, tentando elevar o espírito ao seu redor. Ele desejava lembrar a todos que ali estava o amor. Devemos crer que o passado foi transformado e que este momento é para a nossa evolução. As figuras no fundo, antes gentis, agora pareciam inquietas, como se a presença da sombra ameaçasse desestabilizar o amor que ali residia. Contudo, Maria, percebendo a força da compaixão pulsando dentro dela, tomou a dianteira. Precisamos desafiar nossos medos com confiança e amor. A luz é a promessa de Deus. Sua voz ecoou com uma intensidade renovada, e ela continuou: estamos aqui reunidos, e nada pode nos separar da sua graça. Nesse momento, a sombra hesitou. Uma mudança ocorreu no ambiente. As vozes que antes estavam em silêncio começaram a ulular novamente em um cântico, um ato de adoração que ecoou como um rugido de fé no salão. A luz começou a dançar em resposta, engolindo a sombra em uma aura sagrada. A luz novamente projetou imagens de esperança. Silhuetas familiares começaram a dançar ao redor da luz, revelando não apenas os rostos que amavam, mas também uma verdade profunda: mesmo na dor, havia a possibilidade de reconciliação e cura. Vamos juntos, em unidade! Ana gritou, e daquela união brotou uma força que não poderia ser abalada. Um milagre coletivo estava em ascensão. Cada batida de coração pulsava em harmonia, e o medo deu lugar ao amor absoluto. Entrelaçados, todos sentiram que podiam transcender qualquer barreira. Maria olhou para Ricardo, sentindo-o vibrar em sintonia com o momento. Nós somos a luz que transforma a sombra. Essa é a nossa verdade divina! Exclamou com esperança, enquanto as lágrimas escorriam por seus olhos, misturadas à adoração crescente. Mas, naquele exato instante, a sombra tornou-se mais visível, como uma forma vagamente definida, e um sussurro ecoou na mente de Maria. A jornada não termina aqui. Você deve escolher entre a luz e a escuridão. O coração de Maria acelerou. Que escolha ela e Ricardo teriam que fazer? O que viria a seguir? A tensão crescia, e a próxima revelação começava a se desenhar. A cura estava próxima, mas o que mais Deus estava prestes a revelar neste grandioso encontro? Os corações da comunidade pulsavam em uníssono, quase como se o tempo tivesse parado. A sombra diante de Maria e Ricardo parecia hesitar, confundindo-se entre a luz que emanava e a escuridão que carregava em seu ser. As vozes ao redor se tornaram um clamor fervoroso, ressoando com a fé coletiva que brotava dentro deles. Vá em frente, Maria! A luz está com você! Ricardo ecoou, sua voz forte, como uma âncora em meio ao caos. A confiança na sua expressão impeliu Maria a se adiante e se colocar na frente dos amigos, sentindo a energia do amor e a força da união. Eu escolho a luz! Declarou Maria, a determinação irradiando de cada poro. Escolho o amor que supera até a morte. Vamos juntos! Cada um aqui é uma centelha divina, e juntos somos uma chama poderosa. Nesse momento, a sombra começou a recuar. O brilho da luz a envolvia,
aquecendo-lhe o espírito sombrio. As figuras familiares, uma vez distantes e nebulosas, começaram a avançar com sorrisos familiares. Era como se a luz as atraísse para uma nova dimensão, uma realidade onde a dor e a perda se tornariam humildes diante do poder do amor. Não temas, Maria. Uma voz suave soou, e Maria reconheceu a figura de sua mãe, que sempre foi uma fonte de luz em sua vida. Estamos aqui. Nós sempre estivemos. Você pode escolher levar a luz para o mundo, servir ao propósito que Deus lhe deu. Um calor envolveu Maria, um amor incondicional que começava a curar as feridas invisíveis em seu coração. As memórias de Pedro também inundaram sua mente, cada risada, cada momento, se acumulava nesse espaço sagrado. Ele sempre a incentivou a acreditar na força do amor. Vá, mãe. Viva! Expanda a luz que você já carrega. Muitos estão esperando por você. Sussurrou um eco de Pedro, atravessando sua alma. E Maria ficou ainda mais firme, com uma sensação mágica de paz preenchendo seu ser. As vozes unidas ao seu redor cresceram em poder, formando uma verdadeira sinfonia de adoração. Deus é amor. Deus é luz. Juntos superamos a escuridão. O ambiente inteiro vibrou com essa verdade. As luzes reluziam, cada uma ressoando com a escolha da comunidade por um novo caminho, um novo futuro. A sombra hesitou, como que contestando a força crescente do amor. Mas Maria, mais conectada do que nunca à misericórdia divina, ergueu a mão, como se estivesse estendendo a fonte de luz. Eu não tenho medo. Sei que mesmo na sombra, a luz sempre prevalecerá. E nesse instante, as vozes se uniram em um clamor vibrante. A luz cresceu de forma avassaladora, inundando o salão. A presença pulsante transformava-se em uma onda de amor que varria a escuridão. Maria fechou os olhos e entregou-se completamente àquela realidade, confiando que sua coragem, alimentada pela fé e pela união, traria novas possibilidades. A sombra, enfraquecida pela energia positiva, começou a se dissipar, e em seu lugar, uma aura de tranquilidade tomou conta do espaço. A comunhão que se formou era um testemunho do poder que reside na escolha coletiva do amor. Nós somos a luz! Gritaram juntos, num coro que reverberou pelos 4 cantos da reunião. Vários olhos se encheram de lágrimas, e mais uma vez a conexão entre todos ali se firmou. Foi um momento de epifania, onde cada um tomou consciência de sua força e da importância de sua jornada individual em meio à jornada coletiva. O ministério de almas, de amor e de compaixão, estava apenas começando. Maria viu que o desafio que havia enfrentado na sombra só havia servido para aprofundar sua compreensão sobre o amor e a resiliência. Naquele instante, uma nova missão se acendeu em seu coração, não só servir a sua comunidade, mas ser um farol de esperança para aqueles que ainda enfrentavam suas próprias sombras. E assim, enquanto a festa se tornava um espaço de celebração e cura, cada membro da comunidade, iluminado pela luz, começou a contar suas histórias. Eles foram impulsionados a unir forças, criar um espaço onde poderiam apoiar uns aos outros, um centro de acolhimento sem igual que irradiava amor e luz para todos. A noite se desenrolou em danças e risos, maçãs rusgas de dor e superação se misturando alegremente. E em meio a tudo isso, a certeza do propósito de Maria se solidificava. Estou aqui para guiar, para mostrar a outros que mesmo diante da dor, a luz sempre encontra seu caminho. Foi nessa união de corações que a verdadeira transformação floresceu, levando aqueles presentes a um novo capítulo de fé, esperança e milagres. Maria sabia que a jornada estava longe de terminar, mas agora, ao lado de todos os que escolheram a luz, ela enfrentaria qualquer desafio que viesse pela frente. E assim, a história de Maria e de sua comunidade se entrelaçava com as promessas divinas. Cada novo dia seria um testemunho da força do amor, um novo sopro de esperança nas vidas de muitos. E, acima de tudo, a mensagem se espalharia: na luz do amor, somos todos um só. Agora, você que acompanhou essa jornada linda e transformadora, não pode esquecer de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre esse desfecho maravilhoso.
E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio e a força do amor que une todos nós. Não deixe para depois, faça isso agora.